Deus te Algo abençoe. melhor aqui. Que Deus te abençoe Tudo nessa bem? manhã, viu? Que seja uma manhã Paz, poderosa. Senhor Jesus. Graças a Deus. Já estou sorrindo aqui. Isso! Sua alegria, ela contagia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus Deus abençoe sua vida abençoe mais todos uma vocês que vez. estão aqui. Amém, amém. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar, recompensar sua casa, sua família, seu ministério. Amém? Eu creio que Deus tem uma porção da palavra aos nossos corações nessa manhã, como Ele já tem ministrado desde o início da live. Você que pode, abre comigo a Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo por número 4. Um texto bem conhecido. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. 2 Reis, capítulo por número 4. Vai nos dizer assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe então: como posso ajudá-la? Diga-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, a todos os seus vizinhos. Depois entre para casa com seus filhos e feche a porta. Derrame todo aquele azeite em toda a vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se a porta da casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e teus filhos viverão do que sobrar. Eu encontro algumas verdades acerca deste texto que me chamam a atenção e que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Interessante é que o texto vai relatar a história de uma mulher cuja Bíblia não menciona seu nome. A Bíblia faz menção dessa mulher como esposa de um dos profetas, de um dos servos, dos discípulos de Eliseu. E aqui eu acho interessante que quando essa mulher chega a Eliseu, ela não dá testemunho dela. E aqui já é uma grande verdade que eu enxergo nesse texto, que eu quero abrir um leque para nós, é que nós precisamos aprender a dar testemunho de nós mesmos. Quando eu digo isso, eu digo de quê? De intimidade e de relacionamento com Deus. Perceba que nós temos o costume de contar histórias aleatórias de outras pessoas, experiências vividas por outras pessoas. Deus moveu, Deus se manifestou, Deus agiu. Como? Na vida de fulano, através de ciclano. Mas a pergunta que eu tenho para nós essa manhã: o que você tem a dizer sobre o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida? Qual o testemunho que você tem que dar, que você tem o melhor para dar acerca do que Deus tem feito na sua própria vida? Testemunho próprio. Porque às vezes nós nos atemos a contar história de outras pessoas. Nada errado quanto a isso, só que o Senhor está nos chamando para um relacionamento mais íntimo que vai gerar relacionamento, que vai gerar experiências próprias. Para daqui a um tempo você dizer: olha, eu, pastora Mônica, vivenciei tal coisa com o Senhor. Porque a gente fala, e é bem verdade que a gente fala com muito mais propriedade quando é algo que nós vivenciamos, do que quando nós ouvimos dizer acerca de algo ou de alguém. Então, algo que me chama atenção no texto, primeiramente, é que ela não chega dando testemunho dela. Isso nos faz crer que ele era um homem
homem íntimo de Deus. Talvez ela não tanto, talvez a vida com Deus dessa mulher não era igual a que o marido tinha, porque senão ela diria ao profeta: a tua serva está passando por isso, isso e isso. Não, ela diz: meu marido, teu servo. Ela dá testemunho do marido, ela não fala dela. Então, uma coisa que eu já quero deixar para nós clara aqui, evidente, é que o Senhor, Ele espera que nós o busquemos maior intimidade com Ele, para que Ele possa revelar a nós e possa vivenciar, gerar através de nós experiências próprias com Ele. Experiências particulares, experiências fortes que o Senhor tem para poder compartilhar com cada um de nós. Só que às vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque nós nos atemos muito a experiências dos outros e esquecemos de buscar por uma experiência própria com o Senhor. Essa mulher, a Bíblia não revela seu nome, a Bíblia só diz que ela era esposa de um dos profetas, de um dos discípulos do profeta. E era bem comum naquele tempo, como costume da época, quando o homem falecia, o homem sendo este o provedor do lar, sendo este aquele a quem regia a sua casa, controlava o seu lar. Quando este homem falecia, era comum, não tendo um filho homem, um varão, já adulto, que pudesse assumir esse lugar do pai de provedor do lar, que é o caso desta viúva, que tem filhos ainda pequenos, ainda moços. Essa mulher, ela era uma mulher mal vista agora pela sociedade. Por quê? Porque ela era uma mulher agora abandonada, à margem, à mercê. E tendo este marido morrido e deixado herdades a esta família, a esta mulher, tendo ele dívidas, era comum que se tomassem essas herdades, vendessem para quitar a dívida do falecido. Só que perceba que diante do texto, este marido morre, mas não deixa nenhuma herança. Pelo contrário, a herança que ele deixa são as dívidas. Ele morre e somente deixa dívidas a esta mulher. Essa mulher agora está vivenciando um dilema em sua vida, um momento muito conflituoso. Por quê? Porque agora ela está diante de um luto, está diante de uma grande perda, está diante de um sofrimento tamanho, a perda do marido. E agora ela se depara com uma situação ainda mais confrontante. Qual? Agora ela está diante de uma grande dívida da qual ela não tem como sanar. E de acordo com o costume da época, não tendo como pagar a dívida, os credores vinham e tomavam algo que pudesse ter utilidade ou valor para eles para quitar a dívida. Como ela não tinha nada, apenas os 2 filhos, eles pensaram: vamos levar eles porque eles nos servirão como escravos. Entenda que essa mulher agora, ela perdeu o marido, ela está diante de um luto, ela está com dívidas que ela não pode pagar e está prestes os inimigos na porta da sua casa, rondando a sua casa para levar seus filhos como escravos. Ela está vivenciando talvez o pior momento da sua vida. Só que ela entende, ela lembra de que Eliseu era um homem de Deus e ela recorre ao profeta, ao homem de Deus. Ela vai de encontro ao homem de Deus, pedindo a ele socorro. E aí ele vai dizer: me declara o que tu tens em casa, me diz o que você tem, o que eu posso fazer para te ajudar. Ela diz: olha, Senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho é somente um pouquinho de azeite. Isso aqui eu acho lindo, segunda verdade que eu vejo nesse texto. Há coisas que aos nossos olhos parecem pequenas. Abarassuri comandarácia. Mas quando Deus está no negócio, aquilo que parece pequeno se torna grande. Aleluia. Nas mãos de Deus, aquilo que parece que é pequeno se torna grande. Aos olhos daquela mulher, aquele pouquinho de azeite talvez não era nada, não fosse resolver o seu problema. Mas na visão espiritual do servo de Deus, ele visualizou ali a providência do milagre. Ele disse: mulher, vá, pega aquela pequena porção que você tem de azeite, peça vasilhas emprestadas em sua vizinhança. É a segunda verdade que eu enxergo nesse texto. Comunhão. Entenda que se essa mulher não tivesse um bom convívio com os seus vizinhos, ela não conseguiria vasos emprestados.
Aqui abre um leque para nós de como nós devemos prezar pelo nosso bom testemunho, onde quer que nós estejamos. Porque é bem verdade que é muito fácil, às vezes, nós termos uma aparência de crente dentro da igreja. Agora, fora do ciclo religioso, fora da igreja, das quatro paredes, como é você como crente, como cristão? Como é o seu testemunho? Será que no meio da sua vizinhança, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, as pessoas te veem e conseguem detectar que você é um servo de Deus? Será que você dá testemunho disso? Será que se essas pessoas, você abrir a boca, se você precisar de algo, essas pessoas estarão prontas a te servir porque sabem da sua conduta como cristão? Essa mulher, ela poderia até não ter grandes experiências com Deus, mas era uma mulher que tinha caráter, que tinha um testemunho louvável e admirável. Porque quando o profeta manda ela pedir vasilhas emprestadas, e não poucas, mas muitas, ela volta para casa munida de muitas vasilhas. Ou seja, as pessoas emprestaram vasilhas para ela. E emprestaram por quê? Porque o testemunho dela, a comunhão que ela tinha, o convívio que ela tinha naquela localidade, naquela vizinhança, lhe permitiu conseguir as vasilhas emprestadas. Ela toma agora posse das vasilhas, entra para dentro da sua casa, achando talvez que o que ela tinha era pouco, como eu disse. Só que eu volto a reafirmar aqui que o pouco com Deus é muito. Lembra do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Para alimentar uma multidão, aos olhos humanos, era impossível. Mas nas mãos de Jesus, multiplicou. Ele apresentou ao Pai dando graças. E aquilo se multiplicou. Há uma personagem na Bíblia que eu gosto muito, que poucos mencionam, que é Dorcas. Dorcas é uma mulher que ela entra para a história, ela entra para o cânon sagrado com um pedaço de agulha e uma linha. O que para muitos é pouco, na mão certa e na direção de Deus é muito. Porque, na verdade, não se trata, pastora Mônica, do que eu tenho nas mãos, da quantidade, mas sim do que eu vou fazer com aquilo que eu tenho nas mãos. Eu fazendo certo com aquilo que eu tenho nas mãos, se torna grande, porque está nas mãos de Deus. Eu coloco Deus na frente. E às vezes eu vejo pessoas perdidas no seu ministério, perdidas no seu meio espiritual, porque ainda não sabem se colocar dentro da vocação pela qual foram chamadas. Não sabem utilizar as ferramentas que Deus já disponibilizou nas suas mãos. Por quê? Porque querem aquilo que dá notoriedade. Talvez aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, você olhe e diga, mas é pequeno. Mas é muito pequeno. Só que Deus está dizendo, mas comigo na situação, nas minhas mãos, eu torno grande. E é por isso que a gente vê pessoas insatisfeitas no ministério. Pessoas que Deus chamou para ser mão, mas ela não quer ser mão, ela quer ser pé. Pessoas que Deus chamou para trabalhar como braço, porque nós todos fazemos parte de um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Nós, como membros desse corpo, cada um tendo uma função, mas um não sendo maior ou menor do que o outro, não. Cada um com a sua funcionalidade. Cada um executando para a glória de Deus, para bem funcionamento do corpo em comum. Cada um executando aquilo que Deus confiou. Só que eu olho para a mão e eu quero ser mão, porque a mão ela parece mais, talvez, do que o joelho. Mas Deus me chamou para fazer as partes da sustentação do corpo. O joelho fala de sustentação, de ligamento. Mas o joelho não tem notoriedade, a mão já aparece. A mão eu posso erguer, eu posso mostrar. E a gente vive um déficit nessa geração muito grande por conta disso. Por quê? Porque as pessoas julgam o que estão nas mãos dela, aquilo que Deus confiou a elas, pequeno demais, e ficam de olho naquilo que está na mão do outro. Só que eu quero te dizer uma coisa, aquilo que Deus confiou para o outro é do outro. Aquilo que Deus confiou para você é teu. Então, para de querer olhar para aquilo que está na mão do outro, cobiçar aquilo que Deus deu para o outro e passe a valorizar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem faz acontecer é Ele.
Então pare de ficar olhando para aquilo que está na mão do outro e comece a investir e trabalhar naquilo que Deus já confiou nas suas mãos. Aleluia, Você vai Jesus. ser bem-sucedido, você vai ter êxito em tudo que você realizar dentro daquilo que Deus já te confiou. Talvez você ainda não se encontrou no teu chamado. Por quê? Porque Deus te chamou para ser uma coisa e você está insistindo em ser outra. Meu Deus. Precisamos entender isso aqui. Isso é forte. Para ela, a pequena porção de azeite era nada. Mas nas mãos certas, na mão de Deus, através de uma palavra liberada, aquilo salvou a vida daquela mulher e dos seus filhos. Então entenda, não é quantidade, é sim o que você faz com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Pode parecer pequeno. Quem olha pode dizer, não é nada, não aparece, não vejo nada. Mas se você colocar nas mãos de Deus e trabalhar aquilo que Deus já confiou, vai crescer para a glória de Deus, vai multiplicar e vai cumprir o propósito. Terceira verdade, coisa que eu acho linda nesse texto, porta fechada. O profeta diz, olha, pegue as vasilhas, entre para a tua casa e fecha a porta entre ti e teus filhos. Porta fechada, fala mudança de nível. Porta fechada para muitos pode ser um ponto final, pode ser o fim. Mas para outros é o começo de uma nova história, o começo de um novo ciclo. Talvez portas tenham se fechado para muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo nessa manhã. E talvez você pense que essa porta que se fechou é um ponto final na sua vida. Talvez essa porta que se fechou, talvez é o fim para a tua vida, para a tua história. Não, não, não. Eu quero te dizer, existem portas que é o próprio Deus que fecha. Oh, aleluia. Existem portas que é o próprio Deus que fecha para se iniciar um novo ciclo, para se iniciar um novo tempo na sua vida. Então entenda que porta fechada para quem está do lado de fora pode ser o fim, mas para quem está vivenciando o milagre do lado de dentro, oh glória, é um novo começo. Então entenda que porta fechada nem sempre é um ponto final. Porta fechada é mudança de nível, é mudança de ciclo. Deus está dizendo, quando o recurso do homem acaba, quando o recurso humano falha, é aonde eu entro, é aonde a mão de Deus entra, porque é aonde a mão do homem não pode alcançar. É o momento em que Deus entra com a providência e entra com o escape e com o milagre. Então entenda, porta fechada não é final, porta fechada é início de um novo ciclo. Receba essa palavra. Talvez você tenha estado diante de uma porta que se fechou e tenha se abatido por isso e tenha entregado os pontos e tenha pensado, agora acabou. Não, não, não. Deus está te despertando nessa manhã. Entenda o que está acontecendo à sua volta. A porta que se fechou é para que você tenha mais intimidade comigo. A porta que eu fechei é para que você se volte a mim e entenda que a tua dependência, ela vem de mim. Aleluia. Deus fecha, pastor, algumas portas. Deus fecha algumas portas para quê? Para nos fazer entender que a nossa dependência é totalmente dele. A nossa dependência é totalmente nele. O recurso humano acaba e se esgota justamente para isso, para nos mostrar que sem ele, sem a mão dele, sem a ação dele, sem o agir dele, nós não podemos fazer nada. Às vezes achamos, né, que o controle está nas nossas mãos. Virou clichê dizer que o controle está na mão de Deus. E realmente está. Só que muitas das vezes nós falamos e verbalizamos isso, mas na execução, na ação, nós fazemos o contrário. Nós queremos tomar o controle da mão dele. Nós queremos dar jeitinho. Nós queremos fazer do nosso jeito. Só que quando nós declaramos que o controle está na mão dele, a gente tem que descansar, porque a gente precisa entender que ele sabe o que é melhor. E ele sabe o que ele faz, ele jamais erra. Deus jamais erra, Deus jamais falha. Portanto, se você entende que ele está no controle da sua vida, quando uma porta se fechar, não pense que é o fim. Quando uma porta se fechar, entenda que é o começo de uma nova história. É um novo ciclo querendo se formar. Ele manda ela fechar as portas, a porta da casa.
com seus filhos dentro. Interessante é que há momentos que Deus vai fechar a porta que nem todos poderão estar do lado de dentro. Há um mistério nisso aqui. Às vezes nós queremos trazer para dentro quem Deus não quer que entre. Só vai estar dentro do lado de dentro, vivenciando o processo, quem estiver passando pela mesma situação. Entenda que só vai vivenciar o processo junto com você quem também estiver no processo, no mesmo processo. Não adianta querer colocar dentro quem não está vivenciando o mesmo processo, não vai entender. Certa feita, Jesus vai à casa de uma mulher curá-la e ele bota a maioria para fora. Fica somente 3 discípulos com ele, do lado de dentro. Sabe por quê? Porque nível de intimidade seleciona pessoas. Nível de mudança vai selecionar pessoas. Há pessoas que vão caminhar com você até um certo momento. Mas durante o processo de milagre, só vai estar dentro quem estiver vivenciando o mesmo processo, o mesmo nível de processo. Quem não estiver vai ficar do lado de fora. E interessante é que quem está do lado de fora não está sabendo o que está acontecendo do lado de dentro. Quem está do lado de fora está olhando a porta cerrada, a porta fechada, e está pensando, a vida de fulano acabou. A vida de fulano desmoronou. Está cheio de dívida, está cheio de problema, marido saiu de casa, o filho está nas drogas, o filho foi preso, não sei quem está na prostituição, acabou. Eu quero ver fulana glorificar agora, eu quero ver fulana agora adorar. A porta está fechada. Está lá deprimida dentro de casa. Está se escondendo. Só que existe um momento que a gente se esconde, mas que é o próprio Deus que nos esconde. Ele nos esconde porque o milagre está sendo gerado. E quando o milagre está sendo gerado, nem sempre quem não entende o processo tem que ver. Vai ver talvez somente o resultado depois. Lembra de Maria? Maria gerando Jesus, Herodes perseguindo eles, ela foge para o Egito. Isabel se oculta também, grávida de João Batista, se esconde. Sabe por quê? Porque esse período de esconderijo é Deus te protegendo. Período de esconderijo é Deus te preservando, enquanto o milagre está sendo gerado. Depois que o milagre estiver nos braços, aí sim, quem estava do lado de fora, que não compreendia o que estava acontecendo do lado de dentro, vai ter que reconhecer, vai ter que ver. Aí vai dizer, realmente, a porta estava fechada, mas ela não morreu. A porta estava fechada, mas não acabou a vida dela. Ela estava gerando, ela estava produzindo. E olha aí o resultado. Deus, ele vai abrir a porta novamente. Em que tempo? No tempo em que o milagre já for gerado. Ela foi despejando os azeites, o azeite, melhor dizendo, nas vasilhas. Era um pouquinho. Só que diante da fé daquela mulher, e nós precisamos falar da fé dela aqui, por quê? Porque se ela não desse crédito à voz do profeta, à voz do homem de Deus, nada teria acontecido. O que culminou para que o milagre acontecesse está implícito totalmente na fé prática dessa mulher. Ela acatou a voz do homem de Deus, ela acatou a voz do profeta e ela fez exatamente como ele disse. Ela não titubeou, ela não cocheou em 2 pensamentos, ela não disse, mas será? Porque há momentos que são assim na nossa vida, diante das circunstâncias que estamos vivendo, diante dos fatos que nós estamos vendo diante de nós, é impossível. Nós olhamos para a nossa realidade e dizemos, não tem como. Só que Deus está liberando uma palavra do céu e está dizendo, vai nessa tua força e faz do jeito que eu estou te mandando, porque vai gerar milagre, vai gerar providência. E se nesse contexto eu olho para a minha realidade e eu duvido ou questiono ou coloco em dúvida a palavra de Deus, nada acontece. Só que essa mulher, ela olhou para a situação dela. Eu tenho só um pouquinho de azeite. Em primeira instância, ela olhou e disse, em outras palavras, eu não tenho nada. Só esse pouquinho de azeite, ou seja, isso não dá para nada. Mas o profeta, na visão espiritual, disse, pega isso que tu tem, é isso aí mesmo. É esse pouco que você acha que não é nada que vai te fazer sair dessa situação. É essa pouca força que às vezes você acha que tem para orar,
que Deus vai colocar em prática para poder levantar outras pessoas em oração. Essa pouca força que você tem para poder lutar pela sua família, guerrear em oração, que Deus está dizendo, vai na pouca força mesmo, porque quem te coloca forte sou eu. Às vezes você pensa que está fraco, mas é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí o profeta diz, pega esse pouquinho que você tem, isso aí que você acha que não é nada. Coloca diante de Deus. Diante da palavra profética desse homem de Deus, desse profeta, ele disse, enche as vasilhas. Isso é um ato de fé, irmão. Só entende quem crê em atos proféticos. Você pegar uma porção deste tamanho, vamos supor 5 ml. O homem mandou pedir vasilhas grandes, e não poucas, muitas. Pensa ela pegando 20, 50 baldes. Aos olhos humanos, é impossível, não tem equação que feche. Só que quem disse que Deus trabalha com a lógica humana? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nós servimos a um Deus do impossível, um Deus que ultrapassa a lógica humana. Um Deus que vai pegar 5 ml e vai encher 50 baldes de 5 litros. E vai ainda sobejar. Só vai parar o azeite a hora que encher e abastecer tudo. Você vai ter recurso, Deus está dizendo, para pagar a dívida e ainda para viver do resto. Deus está dizendo, os teus problemas serão solucionados e você ainda vai ter azeite reserva, aleluia. Você ainda vai ter azeite reserva para poder abastecer outras vidas, outras pessoas. Era o sustento dela e dos filhos dela que sobrasse. Ela executou um ato profético da vida daquele homem de Deus. Ele disse, olha, enche e vende o que você precisa para pagar a sua dívida e viva do resto. Assim ela foi fazendo. Ela teve fé, ela executou a fé prática dela, ela foi enchendo os baldes, as vasilhas. Eu imagino a alegria daquela mulher. Porque quando ela começou a encher, nós podemos, sem ferir o texto, conjecturar, nós podemos imaginar ela enchendo o primeiro balde, 5 ml de azeite. É o que nós imaginamos. Não, o texto não se refere à quantidade, só disse que era uma pequena quantidade. Ela vira dentro daquela vasilha e o que está na mão dela acaba. Virou, acabou. Só que aquilo vai enchendo. O balde não para de subir o nível. Vai subindo o azeite o nível, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo a ponto de encher até a borda. E aí ela tem que passar para outro. E aquela gotinha que ainda estava aqui continua caindo no outro, e vai enchendo, e vai enchendo. E aquela mulher diante daquele deslumbre, daquele milagre. A fé daquela mulher com certeza foi acrescida. Se até então aquela mulher não tinha vivenciado nenhuma grande experiência com Deus, porque no início nós falamos que ela dá testemunho do marido como homem, como servo de Deus. Essa mulher hoje ela vivenciou o seu próprio milagre, a sua própria experiência particular com Deus. Deus, ele está dizendo para nós nessa manhã, há momentos que eu vou ter que trazer uma provação na sua vida, vou ter que fechar algumas portas, vou ter que trazer uma dificuldade. Para quê? Para que você desperte a me buscar mais, a ter maior intimidade comigo, a ter um nível elevado de relacionamento comigo. Para quê? Para que você possa desfrutar de experiências profundas comigo. Essa mulher, então, ela vivencia um grande milagre na vida dela. E agora eu tenho certeza que a vida dela nunca mais foi a mesma. Agora eu tenho certeza que se ela tivesse que chegar diante do profeta, ela não faria mais declaração acerca do marido, ela falaria dela mesma. Eu, serva do Deus Altíssimo, a quem vivenciei um grande milagre da parte do Senhor. Essa que vos fala. O Senhor, ele quer que nós, todos nós que estamos aqui assistindo essa live, possamos vivenciar grandes experiências pessoais com o Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Eterno possa multiplicar aquilo que tem faltado nas nossas vidas, que Ele venha acrescentar a medida de fé necessária para que o milagre venha acontecer na nossa vida, que venhamos a jamais negligenciar a nossa fé.
Talvez a situação que você está vivendo hoje, eu não sei, pode ser uma situação desafiadora, assim como foi a dessa mulher. Que diante dos nossos olhos não tem mais jeito, que diante dos nossos olhos os recursos se esgotaram, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é o Deus da providência, nós servimos o dono do ouro e da prata, nós servimos ao Deus do impossível, aquele que rege, controla e detém tudo nas suas mãos. Então fique tranquilo, acalma o teu coração, porque Ele está no controle da sua vida. É o Senhor mesmo que está te conduzindo em meio a esta situação. Então, diante de uma porta fechada, lembre-se, não é o fim para a tua história, não é o fim para a tua vida. É o começo de um novo ciclo. Maravilha. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de todos aí. Pastora Mônica, foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã mais uma vez. Oi, irmã Mari, ore por nós, ora por esse povo da live aí nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome que é santo. Sabemos reconhecer, ó Pai, a nossa pequenez diante da tua grandeza. E a ti nós declaramos toda a honra e toda a glória, Pai, porque sabemos que somos dependentes totalmente do Senhor. Sabemos o Deus a qual nós servimos, que é o Deus da providência, mas não te servimos, ó Pai, pela providência que o Senhor pode nos dar, mas servimos ao Senhor por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, queremos te louvar porque nós servimos ao Senhor com gratidão em nosso coração, tendo em vista a tão grande salvação que o Senhor nos deste. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou. Oh, aleluia! O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós podemos declarar, aleluia, que o Senhor é poderoso, justo e fiel e Senhor das nossas vidas. Pai, eu quero orar por todas essas pessoas que entraram nessa live nesta manhã. Porventura, se houver alguém aqui, ó Pai, que esteja passando alguma necessidade, alguma falta, seja do que for, ó Pai, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, seja no âmbito, Senhor, sentimental, qualquer que seja a falta, Senhor, a debilidade, qualquer que seja a necessidade das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que o Senhor possa entrar com providência nesta manhã. Nós cremos, Senhor, na operação do milagre, aleluia. Nós cremos, Senhor, na operação do milagre. E nós queremos declarar uma palavra profética, Senhor, de milagre sobre a vida dessas pessoas, de provisão vindo do céu. Pai querido, que nós possamos fechar as nossas portas, Senhor, em intimidade com o Senhor. Vivenciar de grandes experiências, ó Pai, da mão do Senhor, provendo sobre as nossas vidas. Pai, estamos em um tempo de crise, um tempo de pandemia, mas o céu, todavia, não está em crise. O céu continua em movimento. Alabarassuri comandar a Sérvia. O céu continua movimentando ao favor daqueles que creem, a favor daqueles que buscam. Por isso, nós cremos uma grande provisão vinda do céu a nosso favor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, visita cada vida que aqui está, Senhor. Cada vida que está aqui assistindo essa live e que o Senhor possa trabalhar, Senhor, de forma extraordinária na vida de cada um, Senhor, multiplicando, Senhor, trazendo medida de fé, Senhor, e dando-nos experiências novas com o Senhor. Assim eu oro, Pai, apresentando a vida de cada pessoa, de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Deus abençoe, tá? Deus abençoe sua vida, lindona. Muito obrigada por ter retornado aqui. Foi um prazer ter tido você aqui. Muito grande. Muito obrigada. Que palavra poderosa. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, sua linda. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Povo de Deus, que palavra. Deus abençoe. Que coisa boa que Deus fez nessa manhã. Que coisa boa que Deus falou, irmão. Meu Deus, que forte. Usando aí a guerreira, né, para ser instrumento de Deus para nós. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero louvar a Deus pela tua história. Eu quero louvar a Deus porque eu sei que esta manhã o Senhor fez grandes coisas em favor de nós. E não será diferente
Hoje à noite eu estou esperando você para meia-noite. Olha, meia-noite nós estaremos iniciando a live, a segunda live hoje. Meia-noite nós estaremos iniciando. São 120 dias de oração para 365 dias de vitória. Então eu quero convidar você a estar comigo hoje. Meia-noite orando ao Senhor. Ontem foi uma bênção. Ontem foi uma bênção, ontem foi forte. E hoje de manhã, olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Aleluia. Eu profetizo nessa manhã que o teu milagre ninguém vai entender, mas você vai ter que viver o teu milagre. Ninguém vai entender, mas você vai viver ele no nome de Jesus Cristo. Então eu quero contar com você, hoje meia-noite, a Eliane, vai para lá. Hoje meia-noite nós estaremos orando, iniciando mais uma live de oração. Iniciamos ontem, são 120 dias de oração. 120 dias, 4 meses orando, aleluia, pois eu acredito que a tua família, aleluia, entrará na arca, o impossível Deus vai fazer em favor da tua vida. Te espero lá, te espero hoje, hein? Te espero hoje, hein? Hoje, meia-noite, te espero, tá? E amanhã também, nós estaremos juntos aqui, 10h30, mais uma vez, bora dar. Aleluia, Silene, é isso aí, é isso aí. Missionária Lídia é uma bênção, mulher de Deus. Aleluia, depois da live dela, vem pra cá, porque Deus está fazendo coisas grandes. Começou ontem e essa semana é uma semana de libertação. Nós vamos orar por libertação essa semana e eu tenho certeza que Deus vai libertar pessoas. Então, ó, não abandona o barco não, hein? Não pula fora dele não. Bora pra cima, tá? Bora, porque tu viu aí, quando a porta foi fechada, que o azeite desceu, o milagre aconteceu, e aquele credor que foi lá para tirar a paz da mulher, teve que ver Deus honrar. Deus abençoe no nome de Jesus a tua vida, e também a Mari Magalhães, que Deus abençoe esta mulher de oração. Beijo no teu coração. Amanhã nós estaremos, hoje eu quero te ver. Oh, que coisa boa, Lana, é isso. Isso é evangelismo, evangelizar. Isso é evangelismo. E o que você precisar, me chama no direct que a gente conversa, tá? Beijo no teu coração. Amo vocês. Fique na paz de Jesus. Sabe por quê? Porque eu fui!